meus queridos amigos e irmãos. Estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical à distância. Agradecemos a sua participação conosco. Hoje é a nossa lição de número 8 da revista Palavra e Vida da nossa convenção. Convidamos você, neste momento, a meditarmos, a estudarmos juntos a Palavra de Deus. E o nosso estudo de hoje é o seguinte tema: Santidade ao Senhor. Este é o tema do nosso estudo de hoje, Santidade ao Senhor. A base bíblica para o estudo de hoje é Levítico 19, verso 2 e Levítico 11, 44 e 45. Queridos, eu gostaria de convidar você, neste momento, a iniciarmos o nosso estudo fechando seus olhos e orando ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, a Ti entregamos, ó Deus querido, nesta manhã as nossas vidas. E suplicamos ao Senhor, ó Deus, que neste momento o Senhor possa falar conosco e ministrar em nossos corações acerca da Tua vontade. Assim oramos, ó Deus querido, e também agradecendo ao Senhor o Teu cuidado para com cada um de nós. Oramos a Ti, ó Deus querido, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lição de número 8, Santidade ao Senhor. Eu gostaria de ler o texto bíblico de Levítico com você. Levítico capítulo 11, versos 44 e 45. Você, por favor, nos acompanhe, Abra sua Bíblia ou acesse Levítico 11, 44 e 45. Diz o texto: Porque eu, o Senhor vosso Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo, e não vos contamineis com nenhum animal que rasteja sobre a terra. Porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Agora, Levítico 19, verso de número 2, diz: Fala a toda a comunidade dos israelitas: Sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Estes são os textos base do nosso estudo de hoje, e hoje nós vamos falar sobre santidade ao Senhor. O livro que iremos meditar é o livro de Levítico. Se o livro de Gênesis, irmãos, nos fala sobre a criação, sobre a soberania de Deus, e o livro de Êxodo nos fala sobre o poder de Deus, que Deus liberta o seu povo para que o seu povo pudesse servi-lo, o terceiro livro da Bíblia, que é o livro de Levítico, ele vai nos falar sobre a santidade de Deus e a sua provisão para a vida santa do homem. É sobre isso que trata o livro de Levítico. Em Gênesis nós temos a soberania de Deus. Em Êxodo nós temos o poder de Deus. Em Levítico nós temos a santidade de Deus, a santidade de Israel como povo escolhido para o serviço e glória de Deus. Levítico vai nos falar sobre santidade, é um manual para o culto, é um manual de como servir a Deus, de como fazer a vontade de Deus. Se em Êxodo nós temos ali os princípios morais e éticos para a nossa vida como cristãos, os 10 mandamentos nos fala de como devemos nos relacionar com Deus verticalmente, com as outras pessoas de forma horizontal. Nós temos ali as tábuas da lei em Êxodo. Em Levítico nós vamos falar sobre a santidade, sobre a consagração a Deus. Em Levítico nós vamos aprender sobre a adoração ao Senhor, sobre o culto que devemos prestar ao nosso Deus. O livro de Levítico, irmãos, ele mostra esses conjuntos de normas e regulamentos para que o povo de Israel pudesse adorar a Deus da maneira adequada.
É isso mesmo. O livro de Levítico, ele tem um conjunto de normas e regulamentos que era para o povo de Israel, os israelitas, para que eles pudessem adorar e servir a Deus de forma e de maneira adequada. O livro de Levítico, o título ou Levítico tem por significado, o seguinte: pertencente aos levitas. Isto é uma série de normas e preceitos que deveriam ser estritamente observados pelos filhos de Levi, pelos filhos de Levi. Então, irmãos, aqui estamos estudando sobre o Pentateuco nesse trimestre, se o livro de Gênesis, ele nos mostra o pecado, ele nos fala sobre o pecado, como foi ele introduzido no mundo e a consequência que ele causou. Se no livro de Êxodo o tema é a liberdade, o Senhor tira o seu povo da aflição, da opressão no Egito. No livro de Levítico, o tema é a santidade, é a obediência ao Senhor. Se em Gênesis e Êxodo nós vamos ouvir e ver, falando sobre pecado e redenção, em Levítico, ver como a sequência da Bíblia, se Gênesis e Êxodo fala sobre pecado e redenção, Levítico vai falar sobre santidade e obediência. É como se desse uma sequência na nossa vida cristã, porque nós somos salvos, e depois que somos salvos por Jesus, nós iniciamos um processo em nossa vida que é o processo de santificação. A santificação, ela permanece, é algo contínuo, para a vida toda. A salvação é um ato e a santificação é um processo que se inicia no ato da salvação, e deve durar toda a vida. Então, falando um pouco aí sobre o nosso estudo de hoje, sobre este tema tão importante para as nossas vidas, tão importante para a Igreja de Cristo, sobre santidade, A.W. Tozer, ele diz que santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. É fato, irmãos, que pessoas, cristãos, que não prezam por viver uma vida santa e consagrada a Deus, se constitui um grande prejuízo para a igreja de Cristo, irmãos. Pessoas que não têm comprometimento, pessoas que não têm o compromisso de viver uma vida santa e obediente a Deus, se constitui, às vezes, pedra de tropeço na vida de outras pessoas. A verdade é que as nossas vidas é a Bíblia que muitas pessoas estão lendo, por isso é importante sermos tão consagrados a Deus, por isso é importante todos os dias buscarmos dar um bom testemunho acerca de Deus na nossa vida, por isso é importante mostrarmos com as nossas atitudes e ações que Jesus Cristo transforma as nossas vidas. A.W. Tozer também diz que nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia. Não existem atalhos para a santidade. Se estamos falando de santidade, essas duas frases aqui deste teólogo, elas têm muito a nos trazer e provocar reflexão, porque a Bíblia, não existem atalhos para a santidade. E a Bíblia é nosso manual, é o nosso manual de regra, de fé, de prática. Nós cremos na Bíblia desta forma. A Bíblia é a palavra de Deus, infalível no seu propósito. A Bíblia é o nosso manual. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Por isso que o salmista vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, Senhor, para eu não pecar contra ti. Isso mostra a importância de conhecermos a Bíblia, de conhecermos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus na nossa mente, em nossos corações, ela se constitui um antídoto contra o pecado.
A palavra de Deus gravada em nossos corações nos ajuda a discernir entre bem e mal, entre certo e errado. Por isso é muito importante, como cristão, estudarmos a palavra de Deus, buscarmos o conhecimento de Deus e de sua palavra. Por isso é importante sermos alunos da escola bíblica dominical, visando cada dia mais conhecer mais de Deus, conhecer mais a vontade de Deus. Irmãos, não existem atalhos para a santidade e nós devemos ter consciência disso. Precisamos meditar nas Escrituras, precisamos orar a Deus, pedir direção de Deus, viver cheios do Espírito Santo, buscando em Deus forças para vivermos uma vida consagrada e obediente a Deus. Levítico nos ensina sobre isso. Embora o livro de Levítico e a palavra aqui é direcionada ao povo de Deus naquele tempo, os israelitas, essas palavras têm profundas aplicações às nossas vidas hoje, porque nós somos povo de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. Por isso, esta palavra é tão importante às nossas vidas. O livro de Levítico tem a sua relevância para as nossas vidas. É importante dizermos aqui da importância do livro, porque para muitos, ou em muitos momentos, ao ler a palavra, ao meditar nas Escrituras, passamos batidos pelo livro de Levítico, ou negligenciamos a escrita e o livro de Levítico. No livro de Levítico, irmãos, nós podemos perceber as instruções claras do Senhor para o ofício dos sacerdotes e o ofício dos levitas, com vistas à adoração no tabernáculo. É sobre isso que o livro vai tratar. É importante aqui mostrar, irmãos, que, ainda que de forma muito reduzida, sobre um lugar que o Senhor instituiu como local de adoração, se antes do Êxodo a adoração ela era patriarcal e familiar, agora se torna também coletiva, centrada em uma estrutura móvel, com compartimentos contendo o santo lugar e o santíssimo lugar. Nesta ficava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus com o seu povo. Também havia os lugares para o altar dos holocaustos, as pias, as entradas e saídas para adoração, enfim, tudo foi preparado de forma muito meticulosa, orientada por Deus para a adoração do seu povo. Podemos então, irmãos, aprender uma importante lição aqui. Podemos aprender com o livro de Levítico o que Deus espera dos seus adoradores. Deus espera dos seus adoradores uma adoração correta, uma adoração coerente com o seu caráter. A Bíblia diz, irmãos, que Deus é santo. Deus é santo. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, irmãos. A palavra de Deus, em Efésios capítulo 4, a partir do verso 17 ali, Paulo, ao escrever à igreja de Éfeso, ele vai ali estar falando sobre o seguinte fato, de que a vida em Cristo, ela se opõe aos costumes mundanos. A vida em Cristo, ela é um viver totalmente diferente do mundo, daquilo que o mundo prega, daquilo que o mundo ensina. E no capítulo 5, verso 1 de Efésios, o texto vai nos dizer: sede meus imitadores como eu de Cristo. Sede imitadores de Cristo como filhos amados, melhor dizendo. Sede imitadores de Cristo. É isso que Efésios capítulo 5, verso 1 diz. Também 1 Pedro vai estar totalmente caminhando na mesma direção do livro de Levítico, porque 1 Pedro 15, 16 vai nos dizer o seguinte: sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Deus é santo, irmãos, e nós devemos viver uma vida coerente com Deus a quem servimos.
Devemos buscar viver em santidade ao Senhor. Uma vez entregando a direção da nossa vida a Ele, uma vez pertencendo a Jesus, uma vez lavados e remidos pelo sangue de Jesus, como servos de Cristo, devemos viver em santificação. Porque a Bíblia também vai dizer que sem santificação ninguém verá Deus. O livro de Hebreus nos fala exatamente sobre isso, irmãos, sobre a santificação, sobre a santificação. É importante aqui, nesta manhã, reafirmarmos a importância de se viver uma vida consagrada, porque nós estamos diante de um tempo, estamos diante de um momento, estamos diante de uma geração que acredita que os padrões de Deus mudaram. Os padrões de Deus não mudaram. Deus continua ainda exigindo de nós e esperando de nós uma adoração sincera, verdadeira. Deus ainda espera de nós obediência. Deus ainda espera de nós santidade, consagração. Os padrões de Deus não mudaram. Estamos diante de um cenário onde o mundo, onde as pessoas, até mesmo dentro das igrejas, querem relativizar a palavra de Deus, relativizar valores morais, princípios da palavra de Deus, que não deve se relativizar. A realidade, irmãos, é que Deus é santo e que este Deus não deve se alinhar às nossas vontades, mas é as nossas vontades, é a nossa vida que deve se alinhar ao padrão de Deus. É isso que Levítico nos ensina. Deus é santo, irmãos. Deus é santo. E o que Ele espera de nós, seus servos, é uma vida piedosa, é uma vida santificada, é uma vida consagrada, é uma vida obediente a Deus. Levítico também vai nos falar sobre a questão dos sacrifícios, né? O sangue dos sacrifícios de animais do Antigo Testamento cobria o pecado e apontava para o Salvador, né? É importante falarmos aqui sobre a questão do sacrifício, porque dentro do contexto do Antigo Testamento sacrificava-se animais, né? Com o objetivo de expiar os pecados. Obviamente que de repente você pode pensar, como eu, sendo falho, sendo pecador, porque todos pecaram, temos a nossa natureza caída, vamos agradar a Deus. Obviamente que nós somos pecadores, somos falhos. No contexto do Antigo Testamento, o sacrifício de animais ele tinha como objetivo a expiação de pecados. O sangue dos sacrifícios de animais do Antigo Testamento cobria o pecado e apontava para o Salvador, para o Cordeiro Santo e Divino, cuja morte trouxe perdão, redenção e salvação. Em Levítico, observamos muitos sinais que apontavam diretamente para Cristo e a sua obra redentora na cruz. Em João, capítulo 1, verso 29, João, o Batista, vai nos apontar para Cristo dizendo: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A partir de Cristo, a partir do Novo Testamento, não há mais a necessidade de sacrificar animais para expiação de pecados. Porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é o Cordeiro de Deus. Portanto, irmãos, a partir de Cristo, Levítico, melhor dizendo, aponta para Cristo, aponta para a obra redentora do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, finalizando o nosso estudo hoje, de forma muito breve, sucinta, mas muito esclarecedora, vivemos numa sociedade em que a simples menção da palavra regra parece não encontrar aplicação na vida contemporânea. Mas Levítico nos ensina, em suma, que tudo o que fazemos, quer seja em adoração direta ou não, faz parte de nossa relação com Deus.
O padrão de Deus, irmãos, ainda é santidade. E todos aqueles que se aproximam dele, todos aqueles que desejam o agradar, precisam viver em santidade ao Senhor. Na última quarta-feira, em nossa igreja, nós temos ali ministrado uma série de estudos baseado no livro de Êxodo. Nós lá falamos sobre o fato de que Deus nos chama à santidade. Olhando para o chamado de Moisés, em Êxodo capítulo 3, quando Moisés vive a experiência da sarça ardente, ao ver a sarça queimando e não se consumindo, ele se aproxima e o Senhor diz a Moisés: Moisés, tire as sandálias, pois onde você está é um lugar santo. Deus, irmãos, o padrão de Deus é santidade. Portanto, irmãos, é necessário santidade ao nos achegarmos a Deus. O padrão de Deus ainda é santidade. Deus procura verdadeiros adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É este tipo de adoradores que o Pai procura. Pessoas honestas, pessoas verdadeiras, pessoas sinceras de coração. Não basta apenas tirar foto e postar nas redes sociais. Não basta apenas dizer de lábios e não professar com atitudes. É necessário em nós santidade para se achegar-se a esse Deus. A este Deus que é santo. A este Deus que quer que sejamos, cada um de nós, separado. Ser santo é ser separado do mundo. Portanto, que este estudo, que esta palavra nesta manhã possa servir de encorajamento às nossas vidas, a sermos cada dia de nossa vida aqui neste mundo consagrados a Deus, nos consagrarmos mais a Deus, vivermos uma vida verídica, vivermos um relacionamento sincero com o nosso Deus. A própria palavra de Deus diz em 1 Samuel, capítulo 16, irmãos, que Deus vê o coração. O homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor, ele vê o coração. E uma vez que Deus vê o coração, irmãos, para Deus não adianta fingir, para Deus não adianta tentar esconder. Deus é quem nos conhece por dentro. E o fato de Deus conhecer o nosso coração, isso deve despertar em nós sinceridade. Isso deve despertar em nós um viver verdadeiro, verídico e autêntico. Que como servo de Jesus, que nós possamos recusar os padrões deste mundo, recusarmos o relativismo e nos apegarmos e nos achegarmos a Deus em santidade. Amém? Deus é santo, irmãos, e espera que o seu povo seja santo. Essa santidade prática deve governar toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Deve permear o nosso relacionamento com as outras pessoas, com o ser humano. Nós devemos ser santos no nosso trabalho, ser santos na nossa casa, ser santos na nossa comunidade, ser santo na rua onde moramos, ser santo no nosso meio profissional. A nossa vida deve exalar o perfume de Cristo. A nossa conduta deve ser uma expressão de que nós somos verdadeiramente cristãos. Cristãos quer dizer imitadores de Cristo. Que Deus abençoe as nossas vidas e nos ajude a vivermos em santidade, porque realmente, irmãos, santos sem santidade são a grande tragédia do cristianismo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus nos sustente nesta manhã. Ó Deus querido, Pai amado, Pai de infinita misericórdia. Deus querido, nesta manhã queremos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Reconhecemos, ó Deus querido, a nossa fragilidade. Reconhecemos que somos pecadores, ó Deus. Reconhecemos que sem Ti nada somos e nada podemos. E suplicamos, ó Deus querido, nesta manhã, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa nos abençoar, possa nos sustentar, ó Deus, possa, ó Deus querido, nos ajudar
a viver cada dia uma vida santa e consagrada ao Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a vivermos de maneira digna do Senhor. Ajude-nos, ó Deus querido, a sermos vistos e reconhecidos como cristãos, como os primeiros cristãos do livro de Atos. Ó Deus querido, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, Deus querido, porque a tua palavra ela é o antídoto contra o pecado. Nos dê, ó Deus querido, cada dia mais discernimento e sabedoria para fazermos a tua vontade. Assim oramos, ó Deus querido, em nome do Senhor Jesus, o nosso amado e eterno Salvador. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida. Sede santo, porque o nosso Deus é santo. Um abraço a todos, que Deus abençoe.